Está no ar mais um episódio do Ergo Conecta Podcast, o espaço quinzenal voltado para você que é integrador, para falar de insights, novidades do mercado, tendências, questões problemáticas, as dificuldades que tem no dia a dia. E no episódio de hoje, nós estamos fazendo um formato diferente, sem recebermos um convidado externo. Estamos aqui os sócios da Ergo para falar hoje sobre o momento de mercado, as dificuldades, o que nós temos ouvido e entendido junto aos nossos clientes no dia a dia da nossa atuação na consultoria. Então, primeiramente, quero apresentar quem está na mesa hoje. Gilmar dos Santos Froze, diretor regulatório, graduado em Direito, pós-graduado em Engenharia Financeira e atua no mercado de energia solar desde 2016. Eu, Everton Sebastiani de Araújo, diretor jurídico, advogado, pós-graduado em Direito Empresarial e Direito Civil, pós-graduando em Direito Tributário e atuo especificamente no mercado de energia solar desde 2019. E Ana Paula Winter, diretora executiva da Ergo, graduada em Direito, pós-graduada em Energias Renováveis e em Gestão de Energia, Petróleo e Gás e atua no mercado de energia solar desde 2020. Nós somos os sócios da Ergo. Meus sócios, bem-vindos. Obrigado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre várias questões hoje no mercado, né? E até esse é um ponto interessante, porque pra gente parar para analisar, hoje é o primeiro episódio que a gente se apresenta de fato, para mostrar que o foco nunca fomos nós, e sim a informação que a gente está passando aqui, a importância que tem do setor, de vocês que nos escutam, que nos veem aqui, a importância que tem de vocês estarem atualizados. Então, por isso, vão nos outros episódios que a gente já lançou, deem uma olhada, tem muito conteúdo importantíssimo para o teu momento de mercado e com certeza para a evolução que nós estamos passando juntos. Desculpa, Everton, te cortar, mas acho que é legal a gente fazer esse parênteses até para demonstrar, inclusive, o foco principal que a gente tem aqui. É isso aí. E hoje a gente não optou por não ter nenhum convidado externo, porque nós vamos falar de vários assuntos diferentes, e aí todos eles, obviamente, que a gente, né, circula nesses assuntos, auxilia, transita, mas nem sempre os convidados conseguem falar sobre todos esses assuntos, né? Muitas vezes a especialidade é uma, né? E a gente, como consultoria, acaba se obrigando a saber de todos esses assuntos, né? Transitar em todos esses assuntos. Então, vamos fazer, né, um formato um pouquinho diferente para falar sobre diversas questões importantes aqui. Tem muita conversa boa hoje. Muita coisa. Então tá, pessoal, vamos iniciar. Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho da Ergo também, quem é a Ergo, né? Nós somos hoje uma empresa de consultoria, a gente atua, então, com um escritório de advocacia também focado no mercado solar. O nosso propósito, né, é realmente tornar um desafio técnico, jurídico, em uma oportunidade para os nossos clientes. A gente teve até um evento há pouco tempo, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde a nossa maior pauta foi falar de novidades no mercado. Como eu continuo atuando nesse mercado que está um pouco bagunçado esse ano, um pouquinho confuso, né? Muito dinâmico. Então, primeiramente, uma coisa que a gente quer deixar muito claro, e deixou claro lá no nosso evento, é que o mercado não morreu. Ele não vai morrer e ele tem muita coisa ainda para a gente poder explorar, muita solução, muita oportunidade. Então, como vocês podem ver, a dona da banca examinadora hoje sou eu, né? A nossa ideia aqui é trazer perguntas que os nossos clientes nos fizeram, tanto no evento, quanto para mim, posteriormente, né? Que faço mais a nossa parte comercial. Então, um ponto que eu acho que a gente inicia por ele é o fato de que a gente cresce muito, a Solar cresce muito a cada ano, mas nós estamos realmente num momento de muitos desafios, sejam eles regulatórios, jurídicos, o que acaba realmente impactando o nosso setor. Então, a dúvida aqui que eu trago, eu acho que é uma resposta para os dois complementarem, né? Nós estamos numa mudança estrutural do setor, ou realmente é um declínio, estamos deixando de crescer na Solar? Perfeito, Everton, quer começar? Pode ser. A mudança, a gente fala isso muito, né, já na Ergo há algum tempo, a mudança do setor, né, um amadurecimento do setor em primeiro lugar, né, vamos lá, o setor começou, né, com um pouco mais aí de organização, em 2015, vamos dizer assim, um pouco mais embalado, começou obviamente já antes disso, mas 2015 com um pouco mais de estrutura, com a mudança, né, normativa também que a ANEEL trouxe, e 10 anos de mercado é bastante tempo, mas para a estruturação de um setor que hoje é a segunda fonte de energia, né, é pouco tempo. Então, a gente realmente tem essas transições, readequação de normas, readequação de exigências, por exemplo, a FCI, são questões que vão sendo trazidas, por quê? Porque primeiro a gente vai evoluindo,
na prática as coisas, a tecnologia, as tendências, e depois vai correndo atrás para regular. Isso é o direito, né? O direito vai tentando regular o que acontece ou o que muitas vezes já está acontecendo, já aconteceu. Então, com certeza é uma mudança, né, estrutural no setor, e a gente tem falado muito isso sobre a postura do integrador nessa mudança, de ter uma postura mais consultiva, de levar mais soluções, de apresentar novas opções para o cliente, não somente a questão de sistema fotovoltaico, né? Até o sistema, mas em novos formatos, zero grid, com capacidade de armazenamento, etc. Né? Então, assim, não tem como realmente um setor que, e eu quero só reforçar essa informação, é a segunda fonte de energia, né? Nós temos a hídrica com 110 gigawatts instalados não, né? Com capacidade de geração, e o sistema fotovoltaico já superou 55 giga. Então, realmente é muita coisa. Né? E não tem como esse setor que começou lá super pequenininho, né, super modesto, chegar nessa potência toda nas mesmas condições. Vai ter que transitar, vai ter que amadurecer, vai ter que, né, passou para a vida adulta, vamos dizer assim, né? O setor começou uma criança, passou por uma adolescência turbulenta, e agora está chegando na vida adulta. Agora é mais responsabilidade, é mais obrigação, tem que respeitar tudo isso. Isso aconteceu também com a construção civil no Brasil, mas é uma construção que vai acontecendo. Perfeito. Aí tem alguns pontos também que eu entendo que eles acabaram convergindo para a gente chegar no atual cenário. Primeiro é que o cenário atual, neste momento, né, em tão pouco tempo de mercado solar, né, posso dizer assim, ninguém imaginava. Por mais que todos queríamos na época, ninguém imaginava que chegaríamos tão rápido. Então, inclusive, a gente superou qualquer pesquisa, até os mais otimistas, né, analistas daquela época, que eu tô falando daquela época lá em 2010, 2009, eles não imaginavam que a gente chegaria em 2025 nesse formato. Então, é algo surreal, de fato. Falando sobre isso, é óbvio que, e a gente fala muito dessa questão no direito, que primeiro se evolui a sociedade para que depois, então, as tecnologias deveriam evoluir junto, e aí sim as normas técnicas, né? E aí nós temos uma questão, que a tecnologia vem impulsionando a nossa evolução e as normas técnicas não conseguem acompanhar. Não então consegue. Esse é um fator relevante. E aí, como tu bem trouxeste essa questão, muito da gente hoje estar falando sobre as proteções da vida, que tem, por exemplo, o AFCI, que a gente tem o desligamento rápido, que a gente pode falar depois, inclusive, mais, são pontos que vieram e muitas vezes o integrador ele recebe isso como algo ruim, que o bloqueia, mas na verdade a gente está falando aqui de uma evolução normativa, porque a evolução da solar foi muito rápida. Sim. Então, falando um pouco sobre isso, Paulo, e entrando e te respondendo de maneira mais objetiva, eu entendo que não é um declínio. A gente está passando por uma reestruturação. A cabeça do integrador antes era vender produto, né? Só para não usar outras terminologias nesse mesmo formato, e agora ele vende um serviço, e vender serviço é diferente. Então, muitas vezes ele vai ter que primeiro vender o seu serviço, que é a sua inteligência sobre o produto dele. Então, entender de uma maneira consultiva o que se precisa, para então vender o produto. E aí vem, por exemplo, incluir a bateria, entender o momento que aquele cliente tem de consumo, então o perfil do consumo do cliente. Tudo isso é vender o serviço primeiro. Então eu entendo que a reestruturação é necessária. E claro, nem entrando muito no mérito de toda a reestruturação que precisa de rede. Nem vou entrar muito nesse mérito mais técnico, mas também é algo que com o passar do tempo a gente precisa. Ontem, inclusive na audiência, né, hoje a gente está dia 7, ontem teve uma audiência que falou muito sobre isso, sobre a necessidade de reestruturação de todo o setor elétrico. Sim. Então isso, claro que a gente nem entra no mérito, porque aí a gente iria um episódio inteiro. Claro. Já falando um pouquinho sobre a questão de reestruturação do nosso setor, né? A gente teve no ano passado a abertura parcial do mercado, né? Para o mercado livre, e nós temos aí, digamos, uma reafirmação do governo que realmente em 2026 haverá a abertura do mercado para clientes menores, né? Para baixa tensão. Então hoje, qual que é a opinião de vocês em relação a isso? O mercado realmente vai abrir? O que a gente pode esperar de 2026 para que a gente possa aí ajudar os nossos clientes a se prepararem para esse momento de mercado? Deixa o Gilmar começar nessa aí agora. Essa é mais difícil, né? Não, essa é fácil. Pra mim é fácil. Eu tenho uma opinião muito tranquila com relação a isso, então é fácil. Quando a gente fala de abertura do mercado livre, a ideia do governo, e este governo, ele vem muito mais forte com essa questão de querer abrir o mercado, inclusive para o grupo B, que seria, então, a grande massa dos consumidores. Na minha concepção e visão do que está acontecendo, ela não vai ser tão rápida quanto eles estão efetivamente vendendo a ideia. Então essa é a minha concepção. E muito a gente fala sobre os desafios, né? Então as barreiras que a gente vai ter de acesso a esse cliente do grupo B.
Primeira questão técnica, então a parte do medidor, é necessário ter uma adequação no medidor para que se consiga então ter uma contabilização de energia diferente, inclusive mais eficiente, e que com isso se consiga então ter uma inserção no mercado livre de energia. Uma outra barreira é a barreira, querendo ou não, e eu vou ser bem esdrúxulo falando, do cliente leigo. O cliente do grupo B, ele paga a conta. Ele não está preocupado em ver o que ele está pagando, ele está preocupado em reclamar que está caro, e deu. Agora a gente vai ter acionamento de bandeira amarela. O cliente do grupo B pode bater na porta de quem quiser. Ele vai dizer o quê? Paguei mais caro. Ah, mas o que aconteceu? Ele vai dizer o quê? Ah, o filho tem que tomar um banho mais curto. Ah, enfim, ele vai achar maneiras no consumo dele de diminuir, mas ele não parou para olhar a fatura. Entender que teve um acionamento de bandeira amarela e por isso tornou mais caro. Então, na minha concepção, a gente tem uma barreira de conhecimento e essa barreira é gigantesca. Claro que no decorrer do tempo a gente vai diminuindo essa barreira. A gente vai tendo mais informação, lançando mais informação para a grande massa, seja por telejornal, seja por jornal, seja por rádio, enfim, a gente vai fazendo isso. Mas é uma jornada muito longa para a gente dizer que em 2026, que é daqui a 6 meses praticamente, já vai estar aberto para o grande mercado. Então eu entendo que a gente tem algumas barreiras aí e elas têm que ser respeitadas muito antes do que vamos só simplesmente abrir. Eu entendo também que o mercado deve abrir para os consumidores de baixa tensão, mas eu entendo que isso vai levar um tempo. E aí eu quero trazer um pouquinho de informação, né, um pouco mais técnica, mas que vai qualificar e evoluir, né, nivelar também, né, numa régua mais alta o entendimento de quem está nos assistindo. Porque eu não entendo que vai abrir em 2026 tão facilmente. Alguns pontos. Primeiro, estrutura de mecanismo de funcionamento. Nós não temos tantas comercializadoras, nós não temos, por exemplo, estrutura para ficar trocando padrão de entrada para 90 milhões de consumidores. Né? Então vai se levar um tempo para estruturar. Obviamente que a gente não precisa ter toda essa estrutura finalizada, pronta, para daí sim abrir o mercado. Mas ela tem que evoluir também. Né? Nós vimos aí com a abertura no Grupo A a quantidade de consumidores que migraram. Se isso acontece no Grupo B, proporcionalmente falando, se dobra, né, a quantidade, vamos dizer assim, num curto espaço de tempo, não há estrutura que suporte no momento que nós estamos. E uma outra questão que é: as distribuidoras de energia elétrica compram energia com contratos de longo prazo. Então tem o que se chama de ou de sobrecontratação. Para abrir para o Grupo B, nós vamos ter clientes que vão começar a comprar energia, né, de comercializadores, vão deixar de comprar energia da distribuidora de energia local. Se isso acontecer, né, sem uma prévia organização, sem alguma previsão normativa que regulamente a forma como isso vai acontecer para controle de quantitativos, nós vamos eventualmente poder ter uma massa de clientes migrando para o Mercado Livre e as distribuidoras de energia com contratos de compra de energia num volume de energia muito alto que ela não tem para quem fornecer. Isso vai impactar nos demais consumidores que não migraram, que vão ter que pagar por essa energia porque ela está sobrando. Vamos tentar traduzir de forma simples aqui, né? Tentando explicar essa complexidade aí de forma bem simples. Então, basicamente é isso. A distribuidora tem uma previsão de compra de energia. Muita gente vai para o Mercado Livre e sobra energia. Se sobrar energia, ela não tem como guardar essa energia, né? Vai ser desperdiçada. Só que igual ela vai ter que pagar. Então, os consumidores que não foram para o Grupo B, para o Mercado Livre, desculpa, eles vão pagar essa conta. E aí, inclusive, a ANEEL já falou algumas vezes sobre aquela teoria, né, da espiral da morte, que isso poderia levar a, digamos assim, quase como uma falência do setor elétrico, porque ficariam tão poucos consumidores que a conta ficaria extremamente alta, que seria inviável pagar essa conta. Então, obviamente que a ANEEL, como órgão regulador, e obviamente que o Ministério de Minas e Energia, eles têm todas essas informações, e obviamente que isso vai ter que ser construído como planejamento de abertura do mercado. Então eu entendo que o Grupo B deva abrir. Não entendo que seja tão rápido, para resumir, e também não entendo que vai ser todo o Grupo B numa única oportunidade. Talvez vá haver frações como foi no Grupo A, até uma certa determinada potência de carga, e aí vai trazendo aos poucos para ter um pouco de controle também nessa previsibilidade, né? Ter um controle melhor. Já falando sobre isso, né, considerando essa possível abertura do Mercado Livre, o que isso vai impactar, talvez, na viabilidade financeira, econômica, né, rentabilidade dos clientes que atuam com usinas de investimento? Ainda vai continuar sendo viável? Vamos ter um declínio aí nesse mercado? Vamos lá, a pergunta né, de forma objetiva, o Mercado Livre é o fim da alocação de usinas, né, das usinas de investimento?
inclusive pela resposta anterior, não acho que é isso, tá? Não acho que vai funcionar assim, né? Primeiro porque eu realmente acredito nessa transição do Grupo B para o Mercado Livre, mas gradual. Então isso dá uma sobrevida. Tem a questão que o Gilmar comentou das entradas de energia, que é um investimento, quando que na energia por assinatura não há um investimento, o cliente só, né, vai se interessar, vai aderir àquela estrutura regulatória jurídica e está se beneficiando. No Mercado Livre, ele também tem uma situação parecida, que é eu quero, mas tem um aporte econômico, que talvez ele não vá fazer, ou não queira fazer, ou opte por não fazer naquele momento. Então, nem todo mundo vai ter esse recurso financeiro, a gente sabe como é. Então, não vejo, né, por esses dois principais motivos aí, tem alguns outros, mas são secundários, que uma coisa anula a outra e inviabiliza a outra. Elas vão transitar em conjunto, né? E, obviamente, que com o tempo, inclusive, se o Mercado Livre for aberto e as condições para a geração de energia no Mercado Livre mudarem, nós podemos ter o que hoje são usinas de investimento gerando energia no Mercado Livre. Claro que isso talvez seja uma construção, né, longa, com um longo período de tempo, talvez nunca aconteça, mas é possível que nós temos usinas de 75 kW gerando e vendendo energia no Mercado Livre. No futuro, num mercado diferente, por exemplo, com as micro-redes, né, que pode favorecer muito esse sistema. Então, uma coisa não inviabiliza a outra, talvez até uma coisa fortaleça a outra, né? A abertura do Mercado Livre pode até potencializar as usinas de investimento ao longo do tempo. E um ponto acho que vale a pena a gente ressaltar, tem muitas empresas grandes players do mercado que estão nesse mercado e que ainda continuam entrando. Aí a pergunta é aquela, será que realmente esse pessoal errou na análise? Acho que não. Recentemente, essa semana, a gente viu a notícia, era da TIM, né? A TIM fez um aporte bilionário, né? Então, vamos lá. Será que a TIM, o cara, né, acordou de manhã e disse, não, vou gastar dinheiro, jogar dinheiro fora aqui da empresa, tá sobrando muito, né, superávit, vou doar esse dinheiro aqui? Claro que não. Vou investir no mercado que eu acho que não vai dar o mercado tá afundando, o barco afundando, eu vou investir nele. Não faz sentido. Já usando esse ponto da questão de locação de usinas de investimento, a gente tem recebido lá na Ergo muitos questionamentos de clientes referente realmente às comercializadoras que atuam no país inteiro, né? Estou com uma dificuldade de recebimento, uma dificuldade de troca de titularidade, como é que eu vou resolver agora os meus clientes de investimento, né? Nós já chegamos a ter casos de clientes, e isso não é uma conversa, né? De clientes com 42 usinas sem ter o que fazer agora, porque a comercializadora disse, olha, não quero mais, não vou pegar. Então, o que a gente tem hoje de saída, solução para esses clientes que estão com muitas usinas de investimento aí para resolver? Gilmar, quer começar essa aí? Quer deixar pra mim? Na verdade, eu vou ser o camisa 10. Tá. Fala com o meu sócio. Fala com o meu jurídico. Vamos lá, vamos estruturar isso. Usinas, né, de investimento como um todo, com essas dificuldades de comercializadora. O que se pode fazer? Tem duas opções, né, que a gente entende como viáveis e, na prática, são aplicáveis. Autoconsumo remoto. Obviamente que daí tem que ter a estrutura de consumo adequada àquela potência de sistema, e nem sempre isso é simples ou é fácil de se, né, localizar. Para fazer em autoconsumo remoto precisa de duas coisas. Uma que o Gilmar faz muito bem e a outra que ele deixa para que eu faça, que é estudo econômico, chegar nos valores adequados para não criar uma expectativa falsa no investidor e no consumidor. Então, montar bem a proposta de valores que vai estar na mesa quando sentarem para conversar e o contrato que vai amarrar tudo isso. E a outra opção é a geração compartilhada. Mas as comercializadoras. Mas tem uma outra opção. Inclusive, essa opção ajuda o integrador que quer sair dessa venda pontual e quer agregar alguma recorrência. Não estamos falando aqui que essa recorrência vai ser o carro-chefe da empresa. Não é essa a pretensão. Mas ele pode fazer uma pequena comercializadora para atender os investidores, né, que ele tem, que ele fez usinas, que ele tem no portfólio. Que é, olha, eu tenho, sei lá, 8, 10 usinas dos meus clientes. Faz uma pequena comercializadora para esses 8, 10 clientes, coloca consumidores, claro, tem esse custo e esse trabalho de buscar consumidores finais para conectar e consumir essa energia. Em contrapartida, tem esse trabalho a mais, em contrapartida tem muito mais consumidores mensalmente circulando na base dele. E aí trazer uma questão que a Greener, né, colocou no último estudo deles, né, no último relatório de março desse ano, que é os próprios integradores respondem a esse estudo. E eles responderam que
45% deles falaram que o principal canal de venda, e é o mais utilizado, é a indicação de clientes satisfeitos. Então, a forma como mais geram negócios é cliente satisfeito. E não é necessariamente só o cliente de energia solar. Então, um cliente que está lá numa energia por assinatura, se beneficiando, vai dizer, ô Gilmar, jogamos bola ali juntos e tal. Eu comecei a pagar menos na minha conta, porque o Gilmar reclamou que a dele está mais alta, bandeira amarela. Eu estou pagando menos. Mas o que tu fez? Botou solar? Não, nem botei solar, moro num apartamento. Eu entrei num sistema em que eu tenho um desconto na fatura. Eu estou satisfeito. Eventualmente, o Gilmar tem uma residência. E ele talvez tenha a capacidade de instalar um sistema. Eu vou dizer, olha, eu faço lá com a empresa tal, eu estou numa estrutura que é da empresa X, ou que ela que coordena. E o Gilmar vai dizer, pô, eu preciso falar com esses caras, pelo menos para ter o desconto. Daqui a pouco já evolui para um sistema. Ou daqui a pouco eu mesmo coloquei no meu apartamento aqui no exemplo e eu tenho uma empresa, eu tenho uma Ergo e vou querer colocar um sistema de energia solar na Ergo. Ou até a Ergo vai ingressar no Mercado Livre, que pode ser um outro portfólio. Então a base de cliente desse integrador aumenta muito. Dá esse trabalho de buscar esses clientes, mas a base aumenta e ajuda, obviamente, em novos leads, sem ter que passar aquele trabalho de faz uma venda, recomeça tudo, faz uma venda, recomeça tudo. Essa parte do sistema solar, claro, que vendeu, né, para aquele único consumidor, mas tem uma recorrência muito maior. Sim. E um círculo de clientes maior também. E recorrência hoje é uma coisa que a gente não encontra no setor, né? É muito difícil tu vender novamente para o mesmo cliente. Então, tu ter uma recorrência relacionada à gestão que tu está recebendo, tu já fica ligado, já pode oferecer OIM, já pode oferecer seguro, acaba criando realmente um portfólio muito maior. Eu vou incluir uma pergunta aqui que não estava na base, mas como a banca examinadora sou eu posso perguntar. A gente está constituindo hoje, nesse momento, em torno de umas 20 novas comercializadoras, salvo engano, né? E eu acho que esse é o questionamento de todos eles. A dificuldade de entender qual que é o CNAE que eu utilizo para fazer essa gestão. E aí é a pergunta do milhão, né? É o CNAE de geração de energia? Não é. Essa é fácil. É fácil dizer que não é. Quando não tem o de venda, né? Aí venda, né? Enfim, não é. Tá? Tem CNAEs específicos para isso. Depende um pouco da estrutura jurídica que vai se utilizar. Então, a depender, por exemplo, se é um consórcio, o consórcio ele é uma empresa efetivamente. Então, alguns CNAEs ele pode colocar, que são diferentes dos CNAEs que vão se usar numa cooperativa e numa associação que não tem fins lucrativos. Né? Mas no consórcio, eventualmente, sim, o CNAE de comercialização, mas é muito improvável e incomum que em pequenas estruturas se use esse CNAE, porque esse CNAE é para comercializadora de energia elétrica mesmo, né? Grandes players normalmente. Então, não é esse CNAE. Então, muito cuidado se você vai estruturar com os CNAEs que você utiliza, porque muitas vezes a estrutura jurídica não fala em venda de energia e o CNAE diz que está comercializando energia. Daí não tem contrato que resolva, né? A estrutura da empresa ou da constituição do CNPJ está comprometida, porque já vimos esses CNAEs em associação, em cooperativa, são coisas, né, obviamente, que não devem ser feitas. Então, não é um CNAE para venda de energia. E nem de locação de equipamentos, quando se fala em cooperativa e associação. No consórcio, sim, pode ser locação de equipamentos. Nos outros dois, não. Sim, olha aí, pessoal, essa consultoria foi de graça, a próxima a gente cobra, tá? Isso aí foi por conta do podcast. Então, eu vou continuar com a minha sabatina aqui, mas eu vou transferir ela para o Gilmar, né? Com essa ideia de expansão do Mercado Livre. Eu acho que a gente tem uma desinformação, um desconhecimento no mercado e que ele é fomentado por algumas comercializadoras da impossibilidade de instalar usinas para clientes do Mercado Livre. Gilmar, é possível? E se é possível, é viável financeiramente? Quero só fazer uma nota primeiro até, porque certamente o pessoal que está nos escutando, eles conseguem distinguir, quando a gente fala de comercializadora no cativo, que na verdade não é por vender energia. A gente chama assim porque o mercado como um todo, né, efetivamente está chamando. A gente internamente na Ergo também chama de tomadora ou gestora, tá? Mas só para ficar muito claro, e aí também já aproveitando a pergunta da Paula para isto, aqui a gente tem a comercializadora de energia no Mercado Livre que compra e vende, efetivamente compra e vende, e no mercado cativo ela faz a gestão, e é através, por exemplo, de uma associação, consórcio ou cooperativa. Então só uma nota aí, vamos dizer assim, para ficar bem claro também. Nota de rodapé, né? Uma nota de rodapé para ficar bem claro e o pessoal se confundiu, não. Já que a TCC aqui tem sabatina, tem né? Sabatina, tem que ter as notinhas de rodapé, a BNT. Respirando o ar acadêmico, então é por isso. A BNT. Mas respondendo, e aí falando e olhando no olho aqui de quem está nos vendo agora, é possível sim injetar energia no Mercado Livre,
É possível instalar uma usina no Mercado Livre. E muitas das vezes é vendida essa ideia de que não é possível. Isso de maneira totalmente errada. Então, infelizmente, o mercado foi comprando esta ideia porque, obviamente, as grandes comercializadoras estavam tomando esses clientes para ela e não era interessante ter ali uma geração própria de energia para que, então, não diminuísse aquele consumo energético. E diminuindo o consumo energético, as comercializadoras ganham menos. Então, é uma obviedade. Estavam defendendo os seus interesses. Agora que cada vez mais a gente acessa o Mercado Livre, esse conhecimento fica mais difundido. Então é importante que os integradores tenham essa ciência. Então, eu sempre falo sobre isso, as últimas palestras, eu bati muito no evento, que era muito comum a gente ter a seguinte frase, né? Quase que é um slogan, né? Esse cliente está no Mercado Livre. Ah, então eu já nem vou. Então eu esqueço ele e já não quero mais atendê-lo. Isso está errado, vocês podem atender, tem serviços, tem produtos que vocês podem vender. Quando a gente fala de usina no Mercado Livre, obviamente que a gente está falando por estar no Mercado Livre aquele consumidor, que ele está pagando uma tarifa mais barata. E também que ele está comprando uma energia de hora a hora. Então isso é relevantíssimo para fazer o dimensionamento da usina ideal para ele com base no contrato. Então, muitas das vezes, o principal limitador, na verdade, da usina não é o telhado. Não é a necessidade de consumo do cliente, e sim o contrato que ele tem assinado com a comercializadora, que, como eu falei antes, defende o seu interesse e por meios, vamos dizer, mecanismos jurídicos, ela limita a geração própria de energia. Seja por uma cláusula totalmente abusiva, inclusive, dizendo que aquele consumidor não pode gerar a própria energia, isso é totalmente abusivo e a gente ainda vê hoje. Ou então ela faz em outros formatos, que não são tão claros assim, que é, por exemplo, ter um contrato extremamente ajustado ao consumo dele, onde, por exemplo, a flexibilidade ela não impacta tanto assim e este cliente fica mais limitado ao contrato. Então, explicando de forma bem objetiva, é possível, tem como injetar, pode não injetar, também pode fazer o zero grid, que é como é conhecido, mas sempre é necessário ter domínio sobre o contrato, ter a leitura ideal do contrato e fazer o dimensionamento adequado com isso. Eu vou só fazer um comentário, né? Se realmente a gente tem uma cláusula dessas num contrato, eu pergunto o que é que tem de livre esse mercado. Porque se eu tô com uma cláusula dizendo que eu não posso contratar, o quão livre é o meu cliente. Não. Era melhor ter ficado no cativeiro, que era o cativo, que era o mercado cativo. Então esse é um ponto relevante também, tá? A gente fala muito sobre liberdade dentro do Mercado Livre, mas na grande maioria das vezes ela é uma liberdade totalmente dissimulada, que não é real, né? Muitas vezes a liberdade é mesmo na compra de energia de quem eu quiser. Só que nem sempre de quem eu quiser, porque se eu tô com uma comercializadora que representa algum gerador de energia, quem está definindo a compra é o comercializador. Eu nem sei se eu estou comprando do mais barato efetivamente. Então, bem dito, sim, tá? Por vezes eu nem estou tão livre assim. Na verdade, eu estou mais amarrado que se eu estivesse ali com a RGE comprando obrigatoriamente dela. Gilmar, tu comentou em relação a possibilidades, né? Tu te referiu a zero grid, avaliando as possibilidades para um cliente Mercado Livre hoje, tá? Cita para nós, talvez, quais as possibilidades que ele tem e como é que a gente define qual que é a melhor solução para esse cliente. Se ele vai ser um autoprodutor, se ele vai ser um zero grid, como é que tu chega nessa análise financeira, acredito que seja, né? Para que seja a melhor solução para o cliente. Tem diversos parâmetros, tá? Eu vou tentar resumir isso para ficar também mais lógico, para no mínimo o integrador conseguir atender esse cara. E aí, claro que para evoluir, talvez eu precise de algum auxílio nos primeiros atendimentos, tá? Mas a primeira coisa que eu sempre vou observar é entender o consumo daquele consumidor, obviamente, entendendo através das faturas dele. Tô levando em consideração que o cara já tá no Mercado Livre, tá? Ele já tá inserido no Mercado Livre. Eu vou entender o consumo dele, ver, por exemplo, se é um consumo muito grande, ou se é pequeno, ou se é médio, e olhar para o telhado dele. Entender se eu tenho alguma limitação física para fazer junto à carga. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que a capacidade de telhado dele, ou de espaço físico mesmo externo, alguma área ali do chão mesmo que ele possa fazer, é extremamente reduzido e o consumo é muito grande. Então, para este cara é muito provável, não estou garantindo 100%, mas é muito provável que o ideal seja fazer um zero grid. Por quê? Indo para o autoprodutor de energia, que é eu injetar a energia na rede, eu terei alguns investimentos consideráveis, tá? Aqui no Rio Grande do Sul a gente está falando de mais ou menos aí 100 a 150 mil reais. Então imagina que pode ser que eu vou vender para o cara uma usina lá de 105 e eu tenho que incluir nela 150 mil reais.
que muitas vezes é metade do preço do CAPEX só da usina. Talvez não faça sentido, né? Claro que o estudo financeiro responde se faz ou não, mas é muito provável que não faça. Então, por isso que nestes casos é mais provável que tu vai vender um zero grid. Esse é o primeiro requisito, que é mais olho, tu consegue analisar, é mais fácil de ver. Outra questão que eu normalmente preciso confirmar na evolução dessa primeira é o contrato. E aí tem que pedir para o cliente, não tem outra forma. Tu vai ter que explicar para ele por que é relevante o teu contrato, entender a flexibilidade que este cara tem no contrato e com base na flexibilidade que tu vai dimensionar o teu zero grid, por exemplo. Lembrando, quando tem flexibilidade no Mercado Livre, isso também é relevante que vocês saibam. Ele tem uma compra que ele necessariamente tem que comprar um volume e aceita-se uma flex para baixo e para menos. Dizendo, por exemplo, se eu vou comprar 1 mega, eu posso, e eu tiver uma flex menos 30, eu posso lá comprar, por exemplo, 0.7. Tá tudo certo. Eu ainda estou coberto por este contrato e não serei onerado por algo que eu não consumi. Mas se eu extrapolar isso, eu vou ter alguma penalização, ou seja, eu vou pagar mais do que eu precisei efetivamente. Então não adianta eu ficar diminuindo o consumo desse cara contabilizado, porque talvez ele terá que pagar mesmo assim. Entende? Então, são esses pontos, os dois que eu diria mais fáceis, que precisa saber para atender. E depois disso, a gente efetivamente vai entendendo os desafios de cada projeto. Então, hoje o que define realmente a melhor solução para o cliente é a análise financeira, um estudo, para entender efetivamente qual que é a melhor solução para ele, analisando contrato, memória de massa, enfim, N coisas, né? Exatamente. Se caso, até vou falar lá, se o cliente não souber fazer esse cálculo, tem uma empresa bem legal para indicar para vocês, tá? Só para fazer um comentário. É importante comentar uma questão aqui também que é um mito, né, que a gente escuta, agora um pouco menos, mas se escutou muito, que é o Mercado Livre não vai matar o integrador, não termina com a integração. Né? E vamos lá, o integrador tem espaço para trabalhar e não precisa virar uma comercializadora do Mercado Livre para trabalhar com o Mercado Livre. Então isso é um ponto, né, que muitas vezes diz, mas é que o Mercado Livre, né, não dá para trabalhar na integração. Dá, só que é de uma forma diferente. Não é só consumo, tem uma análise de contrato, então é algo muito mais técnico. E é isso que a gente comentou, inclusive, falou muito sobre isso no nosso evento, que a venda vira cada vez mais consultiva, né? Cada vez mais o integrador deixa de só instalar módulo e levar economia para o cliente, só isso, não que isso seja pouco, né? Mas ele começa a ter outras opções, né? Eu posso eventualmente levar uma economia controlada dentro do Mercado Livre por um tempo, e aí talvez quando esse cliente renovar o contrato, o Gilmar falou em 30% de flex para baixo. Quando esse cliente renovar o contrato do Mercado Livre, talvez ele já vá renovar com uma empresa que permita 100% de flex para baixo, porque ele já está visando aumentar o sistema de energia solar. Ele diz, é barato comprar energia no Mercado Livre? É mais do que no cativo, mas mais barato que isso é gerar a minha energia. Então talvez ele já vá com essa visão. Só que vamos lá, o integrador talvez vai levar 2, 3, 5 anos para terminar o contrato dele no Mercado Livre. Então o integrador vendeu um sistema relativamente menor do que a potência que aquele cliente poderia instalar, vai acompanhar esse cliente, eventualmente vai fazer uma venda futura, né? Mas não mata a integração, só é uma forma de trabalhar que exige mais qualificação. É aquilo que a gente falou do amadurecimento do mercado. Agora o mercado está adulto. Né? Não é toma banho a hora que quer ou reclama para tomar banho. Cara, tu é adulto, tem que fazer o que tem que fazer, ponto. Quer trabalhar no Mercado Livre, tem que se qualificar para chegar nisso, sentar na mesa e entender pelo menos os conceitos básicos e poder propor soluções para esse cliente. Sim, no geral, realmente o Mercado Livre não é um concorrente da integração, ele veio para agregar efetivamente, né? Um outro mercado que a gente vem citando bastante, né, que tem aumentado o debate, aumentado a euforia do pessoal, é em relação a créditos de carbono, né? Muita gente nos pergunta, até a gente teve o nosso evento, ele foi um evento em carbono neutro, né? Os créditos foram comprados, aposentados, a gente tem aí um orgulho, uma honra de falar em relação a isso, mas certamente é um mercado que ainda está dando o que falar, está um pouquinho confuso, um pouquinho obscuro. Então, o que a gente tem de informação hoje? É confiável? O que a gente pode passar para os nossos ouvintes, né, em relação a isso? O mercado de crédito de carbono ele já existe, né? Então, já existe que eu digo na prática, né? Tem 2 tipos de mercado. O Brasil tem uma norma agora que vai estruturar a formalização, né, do mercado de carbono. Então, hoje a gente ainda trabalha com o mercado voluntário, que é oferta e demanda, né, vai vendendo e comprando. Então, é uma realidade, já existem negociações de crédito de carbono no Brasil. Já não é de agora, já faz algum tempo. Agora, tem uma outra questão que
a gente tem visto muita empresa aí com promessas que, né, a conta não fecha. Basicamente, é isso. Se ganha mais com crédito de carbono numa usina de 75 do que com a própria geração de energia. Essa conta não para em pé. Como é que isso vai acontecer? Não para em pé. Então, não estou criticando, mas fazendo uma ressalva, né? Se você integrador pega lá, vai ganhar 40 mil, 30 mil, 50 mil no ano com uma usina de 75 o seu cliente, alguma coisa tende a não estar correta nesse tipo de negociação. Agora, ganhar algum valor com a geração, né, de energia transformada em crédito de carbono é possível. Nada que vai enriquecer, por enquanto, pelo menos, né, o que tudo indica, nada que vai enriquecer o dono da usina. Porque os créditos de carbono não têm um valor tão alto assim no mercado com relação à questão de geração de energia, né? Então, precisa bastante energia para gerar um crédito de carbono. E aí isso vai virar uma pequena quantidade de dólares, que é lastreado toda a questão de crédito de carbono é com base em dólares. Então, já é uma realidade, já se ganha valores com isso no Brasil. A tendência, né, com a normatização que o governo tem e a implementação disso ao longo do tempo, é que isso se regulamente de forma mais, vamos dizer assim, estável, concentrada, estável, tenhamos normas. E aí, com o tempo, isso vai cada vez ficando mais fácil. Agora, essas promessas de que vai se ganhar um dinheiro absurdo, que ganha mais gerando, vendendo créditos com uma usina do que gerando energia, isso não é uma realidade. Isso tem alguma coisa aí por trás, desconfiem um pouco, busquem informações complementares da empresa, porque alguma coisa pode não estar bem certa. Eu acho que está muito ligado à questão de querer ganhar dinheiro fácil, né? Lá no começo, quando a gente começou a falar de locação de usinas, também a gente via rentabilidades que eram um absurdo, a gente sabia que era um absurdo, a gente informava o cliente, não, mas me disseram que eu vou ganhar X. Cara, não vai ganhar, não vai sobrar isso aqui para ti. Então eu acho que essa ideia de que vou ganhar muito dinheiro, que o pessoal acaba caindo realmente porque está buscando dinheiro fácil. Então, esse é um ponto que a gente sempre prende atenção. 40 mil em geração de crédito de carbono no ano está para a alocação de usinas como rentabilidade de 7% ao mês. Né? Cara, a conta não fecha. Não é assim. É possível ganhar. Tem rentabilidade na alocação? Tem. Ganha dinheiro com crédito? Ganha. Mas não, talvez não isso aqui. Isso aqui é utópico, né? Então, sim. Todo dia sai de casa um esperto e um bobo, né? A gente instrui os nossos clientes para que eles não sejam os bobos. Isso aí. Eu anotei aqui só uma pergunta, eu já vou dizer que eu estou encerrando a minha sabatina, que no começo nós falamos algumas questões, né, sobre a FCI, sobre algumas mudanças que ocorreram em relação a equipamentos efetivamente, né? Acho que essa pergunta talvez seja mais direcionada ao Gilmar mesmo. Gilmar, hoje, como é que o mercado está se adaptando a essa nova solicitação? O que a gente tem visto aí da distribuidora, do fabricante, para resolver essa demanda? De modo geral, hoje as distribuidoras de equipamento elas já conseguem fornecer os equipamentos já atualizados, né? Então alguns inclusive estavam em estoque, estavam no chão do armazém deles e eles já conseguiram algum tipo de atualização, seja externa ou mesmo interna ao inversor. Isso já foi possível, na grande maioria. Então hoje já está mais pacificado. Efetivamente o que a gente ainda percebe não é uma grande atualização quanto ao desligamento rápido. O FCI, eu diria para ti que está pacificado, mas o desligamento rápido ainda não. Então isso é algo relevante também, né? Então precisa se atualizar, precisa incluir efetivamente os equipamentos. Também teve muitos distribuidores de equipamentos e alguns integradores dizendo que o modelo string teria acabado, que é o inversor string, que só poderiam instalar mais efetivamente agora me fugiu, desculpa, o microinversor. Então, esse é um ponto relevante também, tá? Não é bem assim, os strings são possíveis de ter as atualizações, é realmente necessário, inclusive, que façam, para que continuem vendendo. Mas o mercado de inversor string, ele não morreu, ele ainda existe, só atualização. E isso, por vezes, acaba sendo muito uma publicidade, e eu diria que muito ruim, quando alguns doadores de equipamentos, que eles só vendem microinversor, eles começam a fomentar para o mercado. Sim. E acaba que isso torna o integrador que não tem ciência, diz, meu Deus, estou desesperado, o que eu faço agora? E todos os equipamentos que eu já instalei, por aí vai. Então não, é possível, faz uma atualização, claro que tem um investimento por vezes, mas é possível se resolver. Então eu entendo que hoje está mais pacificado e sempre
a gente fez, inclusive, a gente estava em iminência de fazer o episódio com o pessoal da Soprano, a gente fez ele, falamos muito sobre isso, inclusive, e depois ainda reforçamos com os outros distribuidores também, que é muito disso. Quando tá para ser alterada uma norma, ou quando ela é alterada, e nunca é sorrateiro, sempre tem um certo período que o pessoal precisaria se atualizar, mas não se atualiza. Mas, enfim, o pessoal fica num temor absurdo. Meu Deus, o que se faz agora? Mas é necessário entender com o teu distribuidor de equipamento o que mudou, o que eu faço, como eu me adapto. E é isso. Manter a calma e se atualizar. Não tem outra forma. Não tem realmente outra forma. É isso aí, a minha sabatina finalizou aqui. Eu ia dizer, agora vamos devolver alguma, né? Uma ou outra nós temos, né? Não é só sentar aqui e fazer pergunta, né? Tem que responder pergunta também. É isso aí. Mas eu quero fazer uma pergunta que já é uma pergunta conclusiva no sentido de resposta, enfim, né? Inclusive até introduzir pelo menos essas perguntas, talvez até vá virar a mensagem final aqui do nosso podcast. Eu queria ouvir de vocês dois uma questão que nesse momento de mercado, com relação aos integradores, nós realmente estamos formando integradores independentes ou estamos vendo uma maioria de integradores independentes que buscam soluções, que estão agregando portfólio, ou realmente a gente ainda está naquela batida de representante da distribuidora, que cara, tá aqui, equipamento, é isso aqui, módulo tá aqui, inversor aqui, junta tudo, bota na tua casa e tem economia. Então nós realmente estamos já enxergando isso, a gente já fala sobre isso há muito tempo, mas a questão a Ergo fala sobre isso, é uma consultoria especializada nesse setor. Agora, a realidade da porta para fora da consultoria, o que a gente tem visto, mais integradores que realmente estão buscando, indo atrás, ou ainda estamos muito atrelados eu represento, óbvio que isso é uma sátira, representa uma distribuidora, pega equipamento, bota embaixo do braço, vende, entrega, vai embora, e é isso. Deixa eu deixar a Paula começar, já que foi a que menos falou até agora. O que a gente tem em relação aos nossos clientes? Tá? A gente atende muita gente todos os dias. E desde o ano passado, quando a gente, infelizmente, teve essa questão de inversão de fluxo e tal, o mercado teve que se adaptar. Eu acho que foi uma obrigação. E quem não se adaptou, felizmente ou infelizmente, já teve que se retirar do mercado, buscar outra coisa. E eu vejo muito relacionado aos nossos clientes, ao público que esteve no nosso evento, ao pessoal com quem a gente tem conversado, realmente quem está ficando no mercado é porque se tornou ou está se tornando esse consultor de energia, que eu não vou mais te vender só placa inversora, eu não vou mais ser só um representante da distribuidora, eu quero realmente entender dentro do meu portfólio qual que é a melhor solução para ti. E a gente tem vários clientes de consultoria mensal que a gente faz esse acompanhamento e a gente tem visto essa evolução neles também. Não trabalho com híbrido ainda, vou ter que incluir, me ajuda um pouquinho mais nisso. Não estou trabalhando com zero grid, como é que eu faço para entrar nesse mercado? Então, realmente, essa baixa no mercado, quem saiu dele é porque realmente não estava disposto a ser esse cliente, a ser esse consultor de energia. Quem ficou, quem está ficando, para mim, essa visão é que são os mais estruturados, é quem realmente está disposto a se adaptar ao novo momento. A gente teve o Gustavo Bozetti aqui no último episódio, e uma frase que ele falou me marcou, assim, ele disse: o mercado é rei. O mercado é realmente quem dita as regras. E o nosso mercado está ditando uma regra pra gente agora. Ou eu me adapto a ela, ou eu já posso me retirar do mercado. Então, realmente, a nossa dica e a nossa visão do momento é adaptação, conhecimento e continua vendendo, porque o mercado ainda tem muita coisa para explorar. Eu até vou pegar o nosso evento para fazer a minha resposta, tá? O nosso evento, internamente dentro da Ergo, ele tem uma estratégia que a gente sabe bem que são várias, mas tem uma muito específica que é entender o mercado, né? É quase que um termômetro colocado no mercado, vamos ver a febre, como é que tá o momento aí. E aí, pegando o nosso evento, as conversas que a gente teve, né, recebendo pessoas que na grande maioria são do Rio Grande do Sul, mas a gente recebeu também bastante gente de outros estados, né? Entendendo o Brasil, eu diria para ti que, na verdade, neste momento, a gente ainda tem 2 tipos de integrador. Mas o que mais me dá de resposta é o volume de cada um deles. A gente tem os 2, que é o reclamão, que acha que o mercado convencional obrigatoriamente tem que voltar ao que era 2022. E que a PL vai salvar a vida dele. Esse é um integrador, tá? Esse integrador tá cada vez mais extinto. Ele tá cada vez ou saindo mais do mercado, ou ele tá se remodelando, ele tá estruturando, tá? E temos o outro, que o outro, na verdade, inclusive esse é um fator relevante. Antes, aquele integrador que ele era mais, entre aspas, cri-cri,
que ele era mais técnico, que ele era mais consultivo, ele não tinha tanta relevância para o mercado em questão de resultados. Muitas das vezes, o outro, que era muito mais só comercial, representante distribuidor, só vendia produto, ele tinha mais relevância em questão de resultados. E agora o mercado está indo, na minha visão, isso não é uma opinião da Ergo, é a minha visão, na minha visão agora a gente está realmente ressaltando no mercado o integrador que sempre teve grande valor, que é aquele cara consultivo. Então, que é aquele cara mais cri-cri, entre aspas, mais técnico, que se preocupa no atendimento, que quer falar olhando no olho do cliente dele, que quer entender o perfil. Este realmente agora tá tendo uma ressalva gigantesca. Os caras estão conseguindo crescer, estão estruturados, estão saudáveis, estão agradecendo o momento de mercado, porque estão conseguindo inserir as tecnologias que eles tanto queriam, agora isso tem valor no mercado. Então eu entendo que tem os dois, tá? E o maior volume, graças a um bom mercado, está sendo mais voltado para esse integrador mais qualificado. Então, eu entendo que existam os dois, a gente coexiste, mas em volumes, efetivamente, agora a gente tem o mais qualificado. Concordo com essas questões que nós temos uma qualificação dos integradores, né? Ainda tem outra turma, mas a gente tem visto muito mais essa procura, essa busca. Mas essa busca, essa evolução, né, tanto do mercado quanto do integrador, ela é trabalhosa, né? Para quem já fazia, talvez menos. Agora a gente tem muito ainda, né, da turma do reclamão, como o Gilmar falou, quem acha que aquele tirador de pedidos deveria permanecer, né? E não é uma crítica, mas é realidade diferente. Aquela venda no WhatsApp, me manda a tua fatura que, né, amanhã eu te mando uma proposta. O mercado já foi isso, já era possível isso. Vai lá, média de consumo, sistema dimensiona, tá aí a proposta. Agora não dá mais. Porque agora a média de consumo, tá bom, e se o cara tem um carro elétrico? Tu vai perder a chance de vender um carregador elétrico? Ou até mesmo de dimensionar de uma forma diferente, porque talvez ele tenha um carro elétrico há pouco tempo. Ou até de vender um banco de baterias, porque ele não quer ficar sem portão eletrônico para entrar em casa, né? Então isso tudo exige muito mais perguntas, muito mais ação, do que só dizer, Paula, me manda a tua fatura que amanhã eu te mando uma proposta. Não, me manda a tua fatura e eu vou te fazer perguntas para entender o teu perfil de consumo. Mais trabalho. Então é muito mais parte técnica primeiro e resultado depois, venda depois, né? Mas o setor foi trazendo novas soluções técnicas que são interessantes. Só que, obviamente, para colocar em prática, tem o contraponto que precisa entender essas questões técnicas, as soluções, e, obviamente, entender o que é mais adequado àquele consumidor. Porque, eventualmente, ele pode botar um banco de baterias, mas não quer, por custo, porque ele vai se mudar daquela residência daqui a um tempo. Ele diz, não, aqui não é o lugar. Eu estou construindo uma residência, quando eu terminar minha construção, lá é o lugar para instalar, porque lá eu não vou sair tão cedo. Aqui, não quero botar o mínimo possível aqui para me atender. Ou quero só uma energia por assinatura, por enquanto, para depois lá fazer uma progressão. Então são questões, eu entendo também, o integrador tem buscado qualificação, isso reforça, inclusive, a nossa questão de estar aqui gravando um podcast para tentar contribuir, colaborar com isso. E é um mercado que tem crescido muito como mercado de energia solar, porque, né, o crescimento continua. Obviamente que tem as suas dificuldades, inversão de fluxo, entre outras questões, mas cabe de cada um de nós fazer o seu papel. Nós buscarmos auxiliar quem está no mercado e quem efetivamente está no mercado quer se manter, buscar informação, conhecimento, não cair nessa de agora não pode mais instalar inversor string, para não chamar de fake news, né? Mas, cara, busca um pouquinho de informação que tem na internet aí, tá cheio de informação confiável, só tem que saber de onde pegar. Porque também tá cheio de site aí, lugares com informações que só atrapalham e não ajudam em nada, né? Sim. Eu vou só fazer um comentário, vou te deixar encerrar Por já. favor. O Gilmar usou um exemplo essa semana que eu acho que é perfeito pra gente finalizar só esse ponto, que é o tirador de pedido, há um ano atrás, estava reclamando. Tem muita gente no mercado, a concorrência é muito grande. Agora o tirador de pedido está dizendo, nossa, mas tá todo mundo saindo do mercado. E daí a nossa vontade é perguntar, mas meu anjo, o que é que tu quer? Tu quer muita gente, tu quer pouca gente, tu quer... Deixa eu entender exatamente. Vou formatar o mercado da forma com que tu quer, para que tu possa, o Alecrim possa atender os seus clientes. Esse é o reclamão, né? Esse é o reclamão. Ele nunca está satisfeito, ele tem um problema para cada solução. Não adianta.
eu falei isso e para mim esse cara nunca vai ser um parâmetro, né? Esse tipo de vendedor não é, porque efetivamente ele é um problema. Esse integrador, esse empresário é realmente um problema para o mercado. Isso aí. Ser empresário não é fácil, né? Então, vamos lá. Tem que entender os desafios e buscar soluções. E é isso o tempo todo. Não quero isso. Tá bom, faz outra coisa da vida. Tá aí, tem um monte de oportunidade. Vira servidor público, faz um monte de coisa. Tá tudo certo. Então tá, vamos encerrando esse podcast, esse nosso podcast de hoje, com a participação especial dos sócios e fundadores da Ergo. Esse podcast é pensado para você, pela Ergo, que é uma empresa que atende empresas de energia solar, em sua maioria. A nossa ideia é uma atuação de mercado B2B, ou seja, para ajudar o seu negócio a evoluir. E esse podcast tem como missão, efetivamente, levar informação confiável e de qualidade para todos vocês. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Ergo, www.ergo.com.br ou também no Instagram, @ergoenergia. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, Até mais, pessoal. Tchau, tchau.